Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje nós vamos falar sobre cristianismo na Índia. Como é que é cristianismo nesse país hinduísta, esse país que faz parte de lista de países que mais perseguem cristãos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas, tá? Esse vídeo eu creio que está sendo bênção para você, também pode ser bênção para muitas pessoas, ok? Esse tipo de informação, tem muita gente por aí que querem ouvir essa informação, que quer saber um pouco como é que é cristianismo na Índia. Obviamente aqui não vamos poder falar tudo sobre realidade de cristianismo ali, mas dados que nós temos, ok? Eu não conheço a Índia pessoalmente, existem missionários lá que trabalham, que com certeza conhecem melhor realidade na Índia. Mas nós aqui trazemos a informação, vídeos, realidade de cristianismo na atualidade, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre cristianismo na Índia. Então aperta o sininho, dá like, inscreva nesse canal. O canal tem muitos vídeos aqui, existe um playlist enorme de mais de 100 vídeos falando de diferentes temas sobre cristianismo, ok? Então você que já conhece o nosso trabalho ou pela primeira vez você está acessando esse vídeo, dá aquela força para a gente poder continuar aqui gravando vídeos sobre cristianismo no mundo inteiro, fatos sobre cristianismo que afeta todos nós que temos a fé em Jesus Cristo, ok? Então dá like, aperta o sininho, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, inscreve no canal, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cristianismo na Índia. Gente, nós temos feito aqui, novamente, aqui no canal, tem muitos vídeos falando de cristianismo na América, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa e tal. Mas um fato nos chamou muita atenção, razão pela qual nós estamos gravando esse vídeo sobre a Índia, ok? Nós sabemos que a Índia é um país, hoje, segundo maior população mundial, ok? A religião predominante ali é hinduísmo, perdão. E então também tem sido muito foco de missionários, evangelistas, cristãos que precisam ganhar vida ali, ok? Então vamos falar um pouco sobre realidade cristã nesse lugar. Muito bem, então vem comigo. Bom, a tradição da igreja cristã, ele conta que logo no primeiro século do cristianismo, mais ou menos no ano 52 a.C., o apóstolo de Cristo, que é Tomé, famoso Tomé, ver e crer, ele vai avançar para Oriente, toda aquela região da Arábia, vai embora até a Índia, levando o evangelho de Cristo, ok? Vocês lembram, um dos mandamentos de Jesus é que os apóstolos deviam avançar, deviam ir, ok, de Jerusalém, Samaria, confins da terra. Então os apóstolos, literalmente, fizeram isso. Eles foram, todos se espalharam, levando o cristianismo para o mundo fora. Então, o Tomé foi quem vai levar cristianismo até a Índia. Ali, toda a região da Índia e também numa região ali do sudeste indiano, chamada região de Malabar. Malabar ali fica na costa ocidental da Índia, parte sudeste. Então, ali ele vai fazer um grande trabalho de evangelização. Apóstolo Tomé, que leva, então, cristianismo mais ou menos ano 52 depois de Cristo, no primeiro século, ali antes do primeiro século do cristianismo. Então, ali vai avançar, o Tomé vai fazer um trabalho fantástico ali, tanto é que na Índia, o Tomé era chamado o maior dos apóstolos, o maior dos apóstolos. Aliado à tradição de que o apóstolo direto de Jesus, ele chegou ali na Índia, principalmente ele vai atracar na costa do Malabar, como nós falamos no sudeste indiano. Então ali começa o trabalho e o trabalho dele avançou. Muito tempo depois vai chegar também ali naquela região cristãos nestorianos. Aqui nesse canal nós temos um vídeo falando sobre cristianismo em Macau, falando cristianismo, cristãos coptas. Ali nós vamos falar um pouco sobre Nestório. Nestório é um bispo ali de Alexandria, que depois ele foi excomungado pela igreja no primeiro século, no século III mais ou menos. Aí ele vai dividir, vai continuar fazendo seu trabalho, mas ele não faz mais parte da igreja,
ok? Porque ele foi acusado de heresia. Então, ele vai continuar a fazer seu trabalho como uma outra vertente do cristianismo. Muito mais tarde, séculos depois, os nestorianos vão avançar também, vão chegar na Índia, eles vão para a Ásia, vão passar até chegar nas zonas lá da China, ok? Nessa época ali dos primeiros séculos, mais ou menos século III, Nestor vai chegar nessa região, tá bom? Então, Tomé é quem vai levar o cristianismo para a Índia, ok? Então, basicamente, Índia hoje, apesar de desde o primeiro século nós temos registro de cristãos nesse lugar, embora são em números menores comparado ao hinduísmo, ok? Nunca pode ter número parecido, porque hinduísmo é a religião oficial da Índia, inclusive respaldado pelo governo, pelo Estado, religião indiana, ok, gente? Então, veja bem, a Índia hoje, ele faz parte de países que mais perseguem cristãos no mundo. Hoje ainda configura em 15º lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos, ok? Então, esse país persegue ferozmente cristãos. E como é que vivem, então, atualmente cristãos na Índia? Bom, gente, eles vivem debaixo da perseguição dos hinduístas, ok? O governo indiano, ele apoia o hinduísmo como religião oficial. Ele respalda o hinduísmo como religião oficial. Razão pela qual existe sempre violência contra os cristãos. O tempo todo, a violência contra cristãos tem aumentado consideravelmente e a igreja tem sido alvo permanente de perseguição de extremistas indianos, ok? Os extremistas hindus. O hinduísmo é defendido pelo governo, como nós acabamos de falar. Por isso, as atividades da igreja são constantemente vigiadas, controladas e até violentadas, vamos dizer assim. Há, inclusive, leis que proíbem os indianos de se converterem ao cristianismo. Vamos lá. Na Índia, o cristão é perseguido. Mas pior do que um cristão perseguido é o hinduísta virar cristão. Então, razão pela qual muitas pessoas têm sido alcançadas, mas eles têm medo de assumir a sua fé, porque eles sabem que são perseguidos, são excluídos socialmente ou até mortos, o que não é difícil. Muitos são mortos. Então, quase todos os cristãos indianos são perseguidos, mas ex-hindus são mais pressionados pela família, pela sociedade, pela comunidade de forma geral. Eles tentam forçá-los a retornar à religião antiga, a religião hindu. Então, existe um processo, diante disso, um processo contínuo de hinduinização. Hinduinização está sendo tocado pela igreja. Quem toca esse processo aí de hinduinização? São propriamente a ala radical de hinduísmo. Existe um movimento de extremistas hindus. Esse movimento é conhecido como Hindutva, tá? Esse processo é fazer todos aqueles que eram hinduístas e que um dia abraçaram uma outra fé, voltar à fé hinduísta. Se não for assim, eles são perseguidos, eles são maltratados, às vezes até mortos, excluídos socialmente. É uma pressão muito forte, ok? Então, a intenção dos extremistas religiosos hindus é que a nação seja completamente hindu. E eles investem muito nisso, apoiado pelo governo, para que a nação seja massivamente, totalmente, na verdade, hinduísta. Então, eles não toleram nenhuma outra fé. Veja bem, na Índia, além do cristianismo, existem também islâmicos. Na história da Índia, no passado, durante a colonização inglesa, na verdade, antes da colonização inglesa, a região norte da Índia, que hoje é Paquistão, é massivamente islâmica. Índia, Paquistão e outra nação vizinha, vou lembrar o nome agora, Bangladesh. A Índia, Bangladesh e Paquistão eram um único país, mas por conta de confrontos religiosos, confronto de extremistas de cada religião, eles se dizimavam, razão pela qual na colonização inglesa eles decidiram dividir o país. A parte do norte, chamado Paquistão hoje, massivamente são islâmicos, ok? Para evitar esse conflito. Região de Bangladesh, separado também, ok? Que tem bastante hinduístas e tal. E região hoje que é Índia, ficou para hinduísmo.
para evitar esses grandes confrontos. Mas isso não muda até hoje. Hinduístas perseguem, além de cristãos, eles também perseguem fortemente islâmicos, ok? Então, o fundamentalismo, quando falamos de fundamentalismo, não tem a ver só com o islamismo, mas tem a ver com como cada religião age, como eles enxergam outra expressão da fé, outras expressões da fé em relação à religião vigente, tá? Então, hinduístas, eles perseguem tanto islâmicos como eles também perseguem cristãos, ok? Porque existe esse projeto ideológico de extremistas hindu na Índia para que a nação seja totalmente hinduísta. Então, cristãos são perseguidos ferozmente, gente são mortas, igrejas são incendiadas. Tem registro de que, alguns anos atrás, um pastor indiano, ok, entrou no carro com a família, estava saindo, invadiram ele, tacaram fogo e mataram, queimado, dentro do carro com toda a sua família na Índia, ok? Então, o negócio é sério. E Índia, novamente, como nós falamos aqui, é uma nação, é um país que persegue fortemente cristãos. É uma nação cuja religião é intolerante com outra expressão da fé que não seja hinduísmo. A perseguição aos cristãos na Índia se intensifica, principalmente na atualidade. Extremistas hindus visam limpar, eles usam esse termo, visa limpar o país da presença ou da influência de cristãos. Esse é um projeto que eles têm. A nação tem que trabalhar para limpar a influência cristã na Índia. A força motora por trás disso, como eu falei há bocado, é um nome difícil, tá? É chamado de Hindutva, ok? Hindutva é o projeto político, ideológico de exterminar todos os cristãos na Índia, que não são hinduístas. Não só cristãos, mas islâmicos também, mas principalmente os cristãos, tá? Então, é uma ideologia que não considera os cristãos indianos e outras religiões minoritárias como verdadeiros indianos. Como os cristãos geralmente têm aliança fora da Índia, a Hindutva alega que o país deve ser purificado da presença cristã. Você entende a gravidade? Você entende a gravidade de ser cristão na Índia? De ser cristão nesses países? Mas mesmo assim nós temos irmãos, missionários, evangelistas, que estão nessa região, que estão como missionários, evangelizando, ganhando alma aí. Você imagina, tanto na Índia, como Irão, como outros países que perseguem profundamente cristãos, como eles vivem, como eles acordam, como eles dormem. Então é uma coisa muito séria. Nós falamos aqui alguma vez sobre liberdade que nós temos, de pegar a nossa Bíblia, de pregar a palavra. Muitas vezes nós pegamos Uber, não falamos de Jesus para as pessoas no Uber. Muitas vezes nós ficamos ali trancados no nosso mundinho, no nosso quadrado, só gritando, e tem gente que precisa ouvir ao nosso lado, inclusive aqui, nos nossos países. Nós precisamos falar de Deus. Como nós sempre fazemos, você que nos assistiu até aqui, aperta o sininho, dá like, encaminha esse vídeo para mais pessoas. E você que não é inscrito, inscreve no nosso canal dando força. Mas, principalmente, vamos orar por cristãos perseguidos na Índia, cristãos perseguidos na Ásia, em diferentes países, sejam eles hinduístas, islâmicos, principalmente são culturas, religiões que são inimigas do cristianismo. Vamos orar pela igreja perseguida, vamos orar pela Índia e orar pelos missionários de diferentes países que vivem nesse país. Deus te abençoe, aperta o sininho, dá like, um abraço e Jesus é o nosso general. Até mais, Deus te abençoe.